Muito boa tarde, nono ano. Um prazer estar aqui novamente nesse segundo semestre e vamos para mais uma aula de educação física nessa tarde de quinta-feira. Eu, professora Mara. Eu, professora Juliana, cheguei. Eu não estava esperando, eu pensei que você ia falar professora Juliana, daí eu ia falar. Mas tudo bem, a gente se entende aqui e estamos muito felizes por começar, por dar o pontapé inicial aí em mais um semestre. É isso, mais um semestre. E hoje a gente vem com uma aula que tem como título... Vou passar, será que eu estou conseguindo passar? Não, alguém pode passar para mim? Eu não consigo passar, não estou com... Não estou conseguindo. Faz a mágica aí. Então, hoje nós vamos... Aqui atrás, estratégias para os desafios técnicos e táticos no basquetebol. Eu e a professora Juliana não estamos sozinhas, não. Ano passado... Quem teve a curiosidade de observar uma aula do nono ano em que eu tratava de basquete, eu convidei o professor João Renato, que já foi atleta, já foi técnico de basquetebol, hoje professor de educação física, atua em academia como personal, mas vai participar da aula com a gente. Que currículo, hein? Então, gente, e qualquer dia ele aparece aqui para brilhantar a nossa aula ao vivo. Vai ser bacana. Já quero. Então eu já vou chamar o João para ele se apresentar aí para vocês e, sei lá, será que alguém conhece o professor João? Boa tarde, João. Boa tarde, tudo bem com vocês? Prazer, como a professora Mara já me disse, sou o João Renato, fui atleta de basquetebol, fui técnico também, atualmente atuo como personal trainer e preparador físico. Então é isso. A gente vai hoje nós vamos entrar aí nessa questão de desafios técnicos, táticos, mas falando de algumas de algumas partes aí do basquetebol, num bate-papo bem bacana em que o professor João está inserido aqui em nosso contexto. Então, a princípio, eu venho com a problematização que eu vou passar para vocês. Então, vamos lá. Opa, mudem para mim a problematização, por favor. Isso. Já abordamos o basquetebol. O que você, estudante do nono ano, pode falar sobre suas experiências com o esporte e ainda auxiliar na dinâmica de um jogo? Então, antes de eu falar aí, de eu mostrar o objetivo para vocês da nossa aula, eu pergunto, o que vocês sabem sobre basquete? Já dá para você ter e falar sobre suas experiências? Ultimamente a gente tem visto alguns jogos de basquete aí nas Olimpíadas. Você consegue resgatar alguma coisa de basquete pra gente? No mês passado nós vemos aí com prática, não foi, Juliana? Foi. Tivemos aí essa introdução. E é isso. Eu quero que você, como estudante do nono ano, reflita se o que você conhece sobre o basquetebol é suficiente aí pra gente dar prosseguimento e falar de outras coisas também. Então vamos lá, o objetivo... Agora eu consegui passar, Juliana. O objetivo da nossa aula, acompanhe comigo no slide, é discutir e organizar ideias para solucionar os desafios técnicos e táticos no esporte de invasão basquetebol. Objeto de conhecimento, esporte de invasão. Então vamos para essa primeira interação aí com vocês. Você sabe quantos jogadores e reservas tem uma equipe de basquetebol? Será que o nono ano já sabe, Juliana? Era pra saber, né? E mas aí? Vamos esperar. E assim, enviem aqui, professores, o nome dos estudantes, o nome da escola, que daí a gente dá o crédito pra quem merece. É isso, então vamos lá, estudantes, falem aqui com a gente. Juliana, será que hoje a gente já tem que chamar o João pra responder isso? Não, gente, vai, que o João quer falar se tá certo ou errado. Então vamos lá. Vamos brincar de certo ou errado, Vamos brincar de certo ou errado, João? Vamos sim. Mas Bora. claro que se essa questão do certo e errado é uma brincadeira nossa, porque o nono ano está entrando no basquetebol, né? Claro que alguns alunos já tiveram vivências, mas falando mais profundamente sobre o basquete agora no nono ano mesmo. E aí, Juliana, o que falaram? Nada ainda? Então, como a gente quer conversar bastante com o João, vamos lá, acompanhem comigo no slide. Chegou? Nayara disse 7. 7 jogadores? Será? João, são 7 jogadores na partida ali para cada time?
Não, 7 jogadores seriam no banco, né? No banco de reservas. Mas na quadra são 5 jogadores. Então vamos lá acompanhar comigo o slide. Eu tinha acertado aí, olha só, 5 jogadores e 7 ficam de reservas. Essa questão dos atletas ali no banco de reserva, ela é super importante para a dinâmica do jogo. Por isso que quando a gente vem falando da questão da equipe, não dá para falar que os merecedores pelo jogo são só aqueles 5 que atuaram. Por quê? Porque tem aquela questão do revezamento. Então todos ali com a sua importância, exercendo uma determinada função no jogo, não é isso, basquete? Não é isso, basquete? Não é isso, João? Tá tudo bom, tá tudo bem, viu? É isso mesmo. Então é isso, não é, professor João? Então vamos lá. E o pessoal, como é que tá aí nessa interação? O pessoal estava falando, dando as respostas. Tanto é que a professora Roseli acertou na mosca. São 14 jogadores, 5 titular e 7 reservas. Mas tivemos também alguns estudantes. A Maria Vitória, da professora Daniele, falou 5 também. 5 também. Então a gente, aí nesse bate-papo com o professor João e com todos vocês, a gente pode seguir no próximo slide. Acompanhem comigo. Vamos lá. Como podemos pensar estrategicamente em um jogo de basquetebol? O que devemos saber sobre o basquetebol? Então, a princípio, já sabemos a quantidade de jogadores que se posicionam ali no momento da partida. São 5 jogadores e a gente tem aí um número reservado para ter toda aquela dinâmica de trocas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, em relação a essa questão estratégica, e o que mais nós precisamos saber sobre o basquete? Então, sabe o que eu acho muito peculiar do basquete? Além da velocidade, tem a questão do tempo do ataque, né? Todas essas questões. Então, João, a minha questão toda é que às vezes eu preciso raciocinar um pouquinho mais do que o tempo lá do cronômetro para montar a minha tática para atacar. Você sabia que isso embola a minha cabeça? Sério? Sério, seríssimo. E aí também tem a questão do tempo, do jogo. Então são questões que a gente precisa saber sobre uma partida de basquetebol. Fora as minhas aflições do basquetebol, temos aqui o professor Silvio, que está perguntando qual o mínimo de atletas permitido para continuar um jogo. E aí, João? Nós temos que entrar em quadra com 5 jogadores, né? Até 3 jogadores na quadra, você consegue ainda continuar no jogo. Após isso, não mais. Aí o árbitro já cancela o jogo, dando vitória para o time adversário. Olha só, gente, de uma próxima vez o professor estará aqui também com a gente. Mas tá bacana essa dinâmica, tá tudo certo aí, não é, João? Sim, claro. Então assim, uma aula sobre basquetebol a 3, eu tô gostando muito a 3 não, porque nós temos muitos professores aí também acompanhando. Vamos para mais uma interação, acompanhem aqui comigo. Olha só, você sabe quais são as posições que os jogadores ocupam em quadra? Olha, o professor João sabe, muitos professores, não, muitos alunos também sabem, todos os professores, nós acabamos sabendo essas posições aí. Para vocês, alunos do 9º ano, isso é importante saber, porque vocês vão desempenhar essas funções aí durante o jogo. Juliana, será que eles vão colocar aí? Eles são sabidos. Então vamos Você sabe lá. que eu sou otimista, né? Eu sempre acredito que a resposta vai vir, ela vai vem, dar certo. Ela vem. Nós vamos poder falar sobre esse posicionamento aí de uma forma mais dinâmica, porque o professor João, ele vai contando, ele vai falar pra gente sobre a atuação de cada jogador em relação ao seu posicionamento aí na dinâmica desses jogos. E se vocês prestaram atenção também nos jogos aí de basquete das Olimpíadas, eu acho que vai ficar até mais gostoso. E quem não conseguiu assistir, vai ter a chance de ir lá buscar para conferir isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Exatamente. E aí, Juliana, já colocaram? Então, os estudantes ainda não, mas olha, a professora Milena trouxe que os alunos do 9º ano da escola Jeremias de Paula, Eduardo, de Monte Alto, disseram que os Estados Unidos são os melhores nesse esporte. Se lembram da NBA e falaram do filme Space Jam. Então, tá vendo como eles já conseguiram fazer uma ligação? Fazer uma ponte aí. Então, vamos lá, pra gente dar prosseguimento. Chegou? Rápido, você viu? Eu já ia mostrar. Falar alguma coisa, João, que o negócio aparece. É uma mágica que a gente faz aqui. Isso, ó, que bacana. Veja se está certo. Vamos dar essa indicação para os alunos, isso é importante. É muito bom.
realmente eles são os melhores, não só na questão de tática, né, mas na questão de físico também. Né? Eles são jogadores muito altos, são jogadores muito ágeis. Né? Inclusive, quando nós vamos ainda mais para frente entrar nessa discussão com relação às posições de cada um, eu vou colocar aqui uma pequena pergunta para os alunos. Eles acham que o Kevin Durant se encaixa num jogador que é um armador ou um pivô? Nossa, que desafio! Ó, Mara, o Gustavo da professora Ivete, João, respondeu, ó. Ala armador, ala pivô e pivô. Olha só, 2, esses 3, 4, alunos 5, estão... não é surpresa, porque o nono ano é muito participativo, João, com a gente em todas as nossas aulas. Entendi. Mas é isso aí, acompanhem comigo no slide, a gente vai esperando e vocês têm o desafio do professor João para responder, hein? Vamos lá. Enquanto vocês vão pensando na pergunta que ele fez, eu mostro aí para vocês no slide, acompanhem comigo. Opa, foi? Vamos lá. Perguntei das posições, armador. Falaram armador, Sim. Juliana. Falaram ala armador? Sim. Falaram. Falaram ala pivô? Sim. Falaram pivô? Sim. Falaram ala? Sim. É isso, João? Falou direitinho. Correto. Certo. Corretamente eles falaram. O Gustavo arrasando. Ô, Mara, alguns Oi. professores já responderam a pergunta do João. Ah, legal o desafio ser para os professores Ótimo. também. Vamos Ó, lá. a professora Daniela falou pivô e o professor José alarmador. E aí, assim, o João dá a resposta e a gente vai ter que, então, entender que função esse jogador ele exerce, não é? Então, Sim. João, segura, você tá ansioso para falar, Claro. não tá? Segura então um pouquinho que eu vou mostrar para eles alguns slides que eles vão ter aí com os professores deles depois para discutir e estudar mais essa questão conceitual, tá? Você já volta aí para falar de todos eles. Acompanhem comigo aqui no slide. Então, foi preparado um material para vocês, professores, com a função do armador. Então, eu vou ler uma dicasinha de cada um, porque o professor está aqui para nos auxiliar e falar num geral sobre todos eles. Então, olha só, João, vai guardando aí. O armador é o jogador mais baixo da equipe, porém é muito ágil e tem muita habilidade no domínio de bola. Calma, João. Ó, nós temos o ala armador. Vou dar uma definição aí. É o jogador que auxilia o armador na execução das jogadas ofensivas. Opa, e esse material é de vocês, hein? Vamos lá, o ala é o ala que atua nas laterais da quadra. Será, Juliana, que eles que são responsáveis ali por essa atuação? João, tá decorando tudo aí, né, João? Claro. Função do ala pivô. Nossa, ele é um jogador alto e forte, mas que precisa de muita mobilidade, pois é aquele que mais recebe a bola das jogadas ofensivas dentro da área. Nossa, hein? Que responsabilidade. E a gente tem o pivô. É o jogador mais forte, mais alto da equipe e comumente se posiciona próximo à linha de lance livre. João, eles têm esse material, mas olha, nada como ouvir, né, na dinâmica do jogo em si, de uma pessoa que já participou como jogador e de que tem propriedade para falar como técnico. Então, João, agora é com você e, ó, precisa responder aos professores e a quem participou, hein? Até porque continua aqui a discussão, viu? Tem mais, então? Opa, tem um monte aqui. Tem até o Paulo, que é o estudante da professora Tânia. Eu assisti o jogo dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos. E o Kevin joga de ala pivô. E aí? Não necessariamente. Então, professor João, vamos lá. Explique aí esse seu desafio e fala um pouquinho de cada função pra gente. Antes de chegar ao meu desafio, propriamente dito, eu vou falar um pouquinho de cada função dos jogadores, tá bom? Para que nós possamos montar uma equipe, realmente, essa é a estrutura necessária que você, quando você está ali fazendo uma peneira, algum selecionamento de jogadores, você pensa nessa distribuição dentro da quadra. Porém,
atualmente não se pensa dessa forma. Por quê? Nós queremos jogadores mais universais, jogadores que conseguem atuar não só em uma única posição. Não quero só um jogador que seja um armador. Eu quero um jogador que consiga jogar como um ala, muitas das vezes como um ala pivô. Né? Vemos também atualmente pivôs, né, como já foi dito, que seria o maior da equipe, ele atuando como armador em algumas vezes. Isso tudo acontece por conta da NBA, que a NBA quebrou um pouco desse paradigma, ao qual os jogadores mais altos seriam pivôs, os mais baixos seriam os armadores, né? Porque realmente o armador é o cérebro do time, aquele cara que vai conseguir controlar o jogo. Né? Então vamos supor que o jogo está muito rápido, eles estão perdendo muita bola, então ele vai conseguir acalmar seus jogadores, vai conseguir colocar cada um no seu devido lugar. Se ele estiver sendo muito pressionado, aí entra a questão do lateral, do ala, né, que seria o escolta, aquele que auxilia o armador. E tem a questão do ala, realmente aquele que é considerado o definidor, né, o ala que vai fazer a maior número de pontuação. Então hoje em dia a gente fala que o armador é o jogador número 1, o lateral, o ala, que seria o jogador número 2, que auxilia, tem o ala, que é o número 3, que também, como eu acabei de falar, que seria o pontuador, junto com o número 4, que é um ala pivô, e o número 5, que é o pivô, realmente, que é, como foi falado, que é o maior da quadra. Né? Eu estou falando algumas coisas, para alguns alunos, de repente, pode ficar um pouco complicado, mas não é tão complicado, porque agora eu vou falar em jogadores, né? Em nome de jogadores, eles vão conseguir entender. Falamos do desafio do Kevin Durant. O Kevin Durant, ele atua nas 5 posições. Né? Então, o Kevin Durant, ele é um armador, ele é um lateral, ele é um ala pivô e, às vezes, atua como pivô. Professor João, a professora Mara Valéria colocou aqui no chat que eram os 5. Ah, mentira que eu tô olhando o chat. Não é verdade, eu tô aqui olhando o chat. E pior que ela falou, e eu fui olhar mesmo. É isso aí. Então, assim, a gente, é só pra interagir com você. Então, a gente imagina isso que você disse. Não é para cada um fazer somente aquela sua função na equipe. Ele realmente precisa exercer ali, ter todas as movimentações e saber exercer todas as funções. Só que precisa ser bom para fazer isso, né? Precisa ser bom, né, professor João? Isso demanda um determinado tempo, né, de treinamento, né? Tem a questão do talento dele, né, que já é inato, né, que já é dele. Então, além da treinabilidade, do tempo que ele gastou para treinar, para exercer tais funções. Né? Vemos também aquele pivô do Denver Nuggets, o Jokic, considerado o Joker, né, que seria o Coringa. Como eu acabei de falar, ele é um jogador número 5, mas ele atua diversas vezes como jogador número 1, organizando a equipe, dando passes, né, finalizando, tanto de longa como média distância. Então, tem que dizer, atualmente o basquetebol é um jogo universal. Quem se dá melhor é aquele que consegue exercer todas as funções dentro do jogo. Né? E isso é uma característica, por isso que muitos jogadores estão tendo esse tipo de destaque, por conta de conseguir exercer inúmeras funções dentro do jogo. Olha, João, muito legal isso que você está falando, porque a gente consegue imaginar aí na prática ainda mais, porque estávamos com a questão, que nós estamos com a questão do jogo, com as questões dos jogos. Muitas vezes a gente fala aqui isso mesmo, para que todos os alunos experimentem todas as funções, para que ele experimente atuar como técnico, atuar como a voz ali do professor, para que ele realmente entenda, inclusive, a questão da equipe, né? Sim, essa é a ideia. Né, Mara? Quando nós falamos de iniciação ao esporte, iniciação à atividade, nós temos que disponibilizar para os nossos alunos o maior nível de conhecimento, o maior nível de aprendizagem, o maior nível de conhecimento daquele jogo que ele está participando, para que ele consiga, né, como que eu posso dizer, para que ele consiga experimentar o jogo de uma forma geral, não só... Porque aí ele vai crescendo, aí ele não consegue mais jogar.
porque ele foi especializado numa única função. Né? Então, a ideia hoje da iniciação, principalmente dentro da escola, é deixar com que os alunos se percebam dentro da quadra, né? Que eles percebam o jogo de todos os âmbitos, de todos os locais da quadra, não só de um específico. Não é só porque ele é o grandão que eu já tenho que jogar ele lá debaixo do aro. Não é só porque ele é o pequenininho que ele já tem que ficar, não, você que tem que trazer a bola, você vai fazer isso. Não, deixa ele experimentar todas as posições. Até porque eu não sei se amanhã ele vai estar do mesmo tamanho. É isso mesmo. É isso mesmo, João. É isso. E nós, professores, temos isso mesmo, de deixar que todos os alunos experimentem todas as funções, que eles pratiquem bastante. Então, é isso mesmo, muito legal. Nós temos 4 minutos aí, João. Segura um pouquinho. Eu vou passar aqui para os professores a habilidade da aula, porque a gente vai continuar, né, depois, nas sequências das habilidades. Vamos lá, tá aqui já? Aqui marcações. EF09 e EF03, formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de invasão e de combate, como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar. João, a gente sabe que eles têm as posições deles, mas eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho, uns 2 minutos aí, sobre defesa, porque é importante ali. Eu preciso atacar, mas eu preciso estar ali na defesa também, né? Ok. Assim, dentro da competição mesmo, né, do esporte competitivo, nós dizemos que a defesa ganha jogo. Que se você tiver uma boa defesa, na grande maioria das vezes, você não precisa nem de ter um ataque organizado, porque você sempre vai jogar em contra-ataque. Né? Então, você sempre vai estar em vantagem para com a defesa do time. Então, por exemplo, eu estou marcando, né, e eu estou pressionando bastante o jogador que está com a bola, que seria o armador. Eu consigo recuperar essa bola já no meio da quadra. Então, eu irei atacar 1 contra 0. Ou seja, não vai ter nenhum defensor. Então, a gente sempre diz, a defesa acaba ganhando o jogo. E aí, para isso, nós temos 2 tipos de defesa. Temos a defesa individual, que é cada um marcando o seu homem, né? Então, vamos supor, tá eu jogando contra a Mara, aí eu vou marcar a Mara naquele espaço ao qual foi determinado para jogar. E aí a Juliana vai ter um outro jogador para marcar a Juliana. Né? Então, vai seguir ela dentro da meia quadra, a qual pertence ao ataque delas, em todo o espaço que ela percorrer. Aí temos a defesa mista, que aí vamos supor que a Juliana é a jogadora que mais pontua. E aí eu vou colocar um jogador em cima dela, a quadra inteira, onde ela estiver, e os demais vão formar um quadrado, né, no garrafão. Então temos a linha do lance livre, um em cada ponta. No garrafão, um pouquinho mais para baixo, vai ficar um de cada lado. Isso nós chamamos de uma defesa mista, né, que é uma defesa onde o individual, o jogador mais importante da equipe, e os outros 4 vão ficar ali mais fechadinho dentro do garrafão para proteger a nossa cesta. Nossa, João, olha só. Eu gostaria, então, de convidar-lhe aqui para continuarmos daí, de defesa, e que você aceita o nosso convite para continuar, aí, quando a gente for continuar falando de basquete, se você vem aqui com a gente. Não, vou sim. Claro. Então, olha, Juliana, tá combinado. E olha, a gente já anotou no caderninho... E aí não tem como fugir mais. Não tem como fugir. Então tá, João. Então fica assim, a gente hoje fica aqui nessa introdução que foi feita sobre a defesa, que você falou da individual e da mista. E eu já te agradeço muito por sua participação. Os professores têm posicionamentos aí pro professor João, porque ele precisa se despedir. Nós temos 1 minuto, hein? Rapidinho, ó. A professora Daniela disse que a aula foi show, muito informativa. A professora Débora falou que a aula... Muito boa a participação do professor João Gabriel. João Renato, eu já chamei ele de basquete. O João Gabriel. Sabe que é João Gabriel?
O do projeto de vida, nosso amigo. Ó, João, muito obrigada. Você vê, todo mundo aí gostou. Fala rapidinho, falta pouco pra gente fazer coração pra todo mundo. Vai. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês, de poder passar um pouquinho do meu conhecimento, né, para todos e ajudar na formação aí de novos cidadãos. Obrigado pela oportunidade. João, muito obrigada. A gente sempre termina a aula com coração. Nono ano, foi um prazer. Até semana que vem. Beijo. Tchau, nono ano. Tchau, João. Propomos algumas atividades para os alunos fazerem em casa, onde eles pudessem contemplar o desenvolvimento das competências socioemocionais, visto que eles teriam que pensar e se colocar no lugar do deficiente. Essa atividade que nós vamos começar com essa semana está lá no caderno do aluno, página 133. Envolve a questão da empatia, desses esportes adaptados de maneira a se colocar no lugar do outro, em especial os deficientes. Nós pudemos constatar que eles se empenharam em entender a parte dos deficientes, a parte da necessidade especial. Ele conseguiu atingir os seus objetivos, mobilizando também a família nas atividades propostas para serem realizadas em casa. Sentir uma realização de ver os alunos participando e praticando as atividades em casa.